Bom, vamos falar agora de saúde, porque com saúde não se brinca. Doutor Daniel, boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho aqui da situação da saúde do brasileiro e em especial da saúde do paraense. O doutor já está na medicina há alguns anos, doutor? Sim, tenho 10 anos de formado. 10 anos de formado. Isso. Negócio assim que dá para já ter uma experiência, né? Já é uma caminhadinha, graças Sua especialidade é Sou clínico geral. clínico geral. Eu sou mineiro, formado em Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim para o Pará assim que me formei, depois de me especializar. Estou há 9 anos no Pará, já clinicando aqui em Castanhal há 6 anos. No caso, você veio para Belém, capital? Isso, eu vim e morei inicialmente em Ananindeua, cheguei a residir no interior em Igarapiaçu. Em Castanhal agora já tem 6 anos que estou aqui. Aliás, que o doutor Daniel é muito conhecido em Castanhal já. Já passou nos hospitais, tem um trabalho de base mesmo na cidade, né? Certo. Hoje você presta serviço, onde o doutor já atende hoje? Certo. Atualmente eu estou trabalhando no Hospital Magalhães, em Castanhal, na Prefeitura Municipal de Inhangapi. Atendo também pelo Estado na SUSIP, aqui no Centro de Recuperação de Castanhal. E tenho também uma clínica particular, que chama Clínica Werneck, que fica na Barão do Rio Branco, próximo à farmácia da Diamantina. Legal. Mas, doutor, recentemente Castanhal foi abalado por um problema que eu, inclusive, fiquei assustado. Eu pensei que fosse brincadeira quando me passaram pelo meu WhatsApp. Nonato, a cidade está com os hospitais lotados, está uma correria, houve uma infecção generalizada, não sei o quê. Aí me deram aquele susto. Eu liguei para as fontes, realmente está aqui no hospital, está assim. Doutor, o que foi que houve naquele dia? Foi um alimento estragado? O que foi que houve para que pudesse ter esse susto que deu para o castanhalense, que para tirar como exemplo, o que é uma infecção alimentar, que ela causou um estrago em quase 300 a 400 pessoas? Certo. Realmente houve esse surto de diarreia, vamos dizer assim, aqui em Castanhal naquela ocasião. Isso realmente foi uma coisa um pouco acima do normal, apesar de que a todo instante nós nos deparamos com situações de pessoas que se contaminaram via alimentação no dia a dia, mas não um surto daquela monta por volta de 400 pessoas que a gente ouviu falar. Clínicas e hospitais tudo lotados? Todos os hospitais receberam pacientes. Eu mesmo tive a oportunidade até 5, 6 dias depois ainda da pessoa que se alimentou no fim de semana de se apresentar ainda com um quadro, vamos dizer assim, com uma certa gravidade. Doutor, o que causa, além da diarreia, o que o paciente pode nesse processo pegar? Justamente. O que acontece todos nós estamos suscetíveis, quando estamos nos alimentando, a se contaminar com algum alimento mal condicionado, mal preparado, e isso pode desenvolver um quadro de contaminação intestinal e que a primeira coisa que o organismo sente é a dificuldade para absorver os alimentos. O organismo vai tentar expurgar ele rejeita, né? Justamente aquilo que está fazendo mal. Então, assim, o que nós temos sempre que fazer é evitar se alimentar em locais que não têm uma boa procedência. Justamente, a procedência do alimento é importante. Vamos dizer, então, direcionado ao caso na alimentação, o que aconteceu, como você me perguntou, o que foi que aconteceu naquele caso em si? A princípio, a suspeita foi de uma infecção intestinal provocada por salmonela, e o que é a nossa preocupação é a famosa maionese caseira. A maionese caseira, ela tem um paladar, um sabor muito agradável, diferenciado da maionese industrializada. No entanto, ali é um grande local de potencialmente se formar uma infecção intestinal, uma origem de infecção, porque contém ovo cru e que, se não tiver os conservantes, isso pode gerar um meio de cultura para os germes se estabelecer. Doutor, eles é feito com ovo cru, fazem ali aquela mistura toda para dar a maionese, isso feito em casa? Justamente, tanto em casa quanto industrial. No entanto, a industrializada, ela contém conservantes que são muito importantes para o tipo de alimento. Justamente, ou eles devem ser armazenados em temperatura fria, ou tem que ter esses conservantes. A maionese em si, já há algum tempo, não é permitido o uso de maionese em embalagens tubinho, não podemos usar maionese caseira. A embalagem em todo alimento que é vendido, a embalagem tanto da maionese, do ketchup, da mostarda, são aqueles saquinhos que são individuais, que eles ficam fechados, lacrados, e você abre e usa.
porque se a maionese não for bem armazenada, ela é realmente um meio de cultura para os germes se instalar e a pessoa que for ingerir pode ter uma infecção intestinal. A infecção intestinal, tanto pode acontecer uma infecção verdadeira, que a gente ingere a bactéria em si, ou então a gente pode ingerir só a toxina da bactéria, que ali naquele meio de cultura, naquele alimento se desenvolveu e também pode gerar, então, tanto da intoxicação pela toxina quanto o germe em si. Todas as duas causam, na maioria das vezes, os mesmos sintomas, que é a diarreia, o principal sintoma, na maioria das vezes. E o cuidado que a gente tem que tomar, principal, é manter a hidratação do organismo. Principalmente crianças e idosos, mas também os adultos, principalmente quando a gente se depara com um quadro de diarreia por infecção, o principal cuidado que nós temos que ter é com a ingestão de líquido, água e suco principalmente. Não devemos pensar em bloquear essa diarreia, porque isso é uma maneira do organismo botar para fora aquilo que está fazendo mal, mas nós temos que dar suporte para o organismo fazer isso com segurança, porque o organismo nessa intenção pode eliminar muito líquido e o organismo enfraquece, como também acontece o vômito, devido ao estômago estar sendo ofendido pelo mesmo micro-organismo, e isso dificulta a hidratação, a alimentação, o organismo pode se desidratar e enfraquecer e essa bactéria se instalar com mais facilidade de desenvolver. Então sempre o cuidado número 1 é a hidratação. Para evitar isso, deveríamos ter o cuidado da vigilância sanitária. O que acontece é que, devido à grande dificuldade de se ter uma empresa toda registrada, regulamentada, devido aos impostos e tudo que exige isso, muitas das vezes as pessoas, na necessidade de abrir o seu negócio, de trabalhar, fazem aquele trabalho que não é um trabalho pleno, que tenha vigilância sanitária acompanhando, e com isso a gente fica suscetível a usar alimentos que não estão dentro da norma adequada, que é com a origem identificada na embalagem, para a gente saber o prazo de validade, quando foi produzido, o que contém de conservantes e saber se realmente aquilo que a gente está comprando e ingerindo é uma coisa segura, que vai fazer bem para a nossa saúde e que não vai nos prejudicar, né? Doutor, em relação a tudo isso, foi apenas um susto. Teve o atendimento, não deu nada. E se porventura, dos 400 que foram infectados, um morresse? Realmente a responsabilidade é daquele que forneceu o alimento e que não estava dentro do padrão de qualidade exigido pela vigilância sanitária. Ele teria que responder, tanto que esse estabelecimento que foi dado como causador desse processo todo, ele foi fechado devido a não conter o registro e seguir as normas, padrões mínimas para poder funcionar. Nós observamos que ele foi fechado, mas nós notamos que na cidade hoje existem centenas de ambientes, de restaurantes, lanchonetes funcionando que não tem a fiscalização. Mas eu acho que esse problema gerou uma expectativa de cuidado daqueles que estão exercendo hoje, porque você vender uma caneca dessa na feira é uma coisa, mas você vender o que está dentro dessa caneca é outro problema, você vai consumir. Eu vou tomar de repente aqui este produto, e aí me faz mal, quem me vendeu vai ter que pagar por isso, porque não estava com a certificação de qualidade. O alimento hoje não deveria ser obrigatório ter a certificação para quem fosse vender alimentos? Justamente, todo o local que vende alimentação tem que estar sob as normas da vigilância sanitária, e isso, infelizmente, os órgãos responsáveis muitas das vezes não dá conta de supervisionar tudo que tem que ser feito. A demanda é grande, né? A demanda é muito grande e nós sabemos que todo dia tem novos ambientes vendendo alimentos de várias formas, e também é um costume da nossa população de ter aquele alimento caseiro que vende ali na porta, e tudo isso é um risco. A pessoa que está se sujeitando a trabalhar dessa forma, ela está assumindo uma responsabilidade de, se aquilo gerar algum dano à saúde da pessoa, ela pode realmente ter que responder legalmente por isso. Interessante esse grande bate-papo com o Dr. Daniel Werneck sobre infecção que deu, portanto, em Castanhal. E aí na sua cidade, se porventura, tome cuidado. Quase gerou assim um problema muito grande em relação a isso, porque não teve ninguém que foi a óbito, mas com certeza os cuidados são assim grandiosos que você deve ter com relação à fabricação e à comercialização de alimento na sua cidade.
Eu vou para o intervalo comercial, mas antes do intervalo, para fechar aqui, doutor, após esse caso, veio um problema para mim, no meu programa de rádio. Encontraram numa carne um pedaço de uma espécie de um esporão de ferro. Eles dizem que é quando medem a temperatura, eles metem negócio de uma espécie de um termômetro, que para ver a temperatura da carne. Certo. E quando eles puxam, ele tem vários pedacinhos. Ficou um desse. A moça estava almoçando, quando ela sentiu que ela pensou que fosse algum osso, né? Ela botou na mão um pedaço de ferrinho. Colocou, amarrou, foi lá no programa, eu orientei para que ela procurasse os canais competentes. Liguei para o estabelecimento para que ele pudesse fiscalizar e tomasse cuidado e ver quem é o fornecedor do produto dele, porque isso poderia dar um baita de uma confusão se isso ocorresse, né? Então, são coisas que acontecem por falta de cuidado. Doutor Daniel, falamos um pouquinho de infecção, né, alimentar, e hoje o Brasil vive um momento, até certo ponto, de novamente voltar a divulgar, propagar e fazer campanhas pesadas em cima da AIDS, né? Vírus HIV. Brasil hoje, a campanha do governo federal está muito incisiva em relação a orientar os jovens. Os jovens estão aumentando, passou a ser o vilão da tabela, subindo por descuido. Ela volta agora realmente por causa disso, o descuido da juventude? Na verdade, a epidemia do HIV, né, que começou desde os anos 80, anos 90, foi crescendo na primeira década do século XXI e nunca parou. A verdade é essa, que teve uma época que virou uma grande moda, todo o tempo ficava se falando em HIV, AIDS, e que depois de um tempo foi baixando um pouco esse interesse do governo. E o HIV, ele é uma infecção viral. Nós acabamos de falar de uma infecção que era bacteriana, intestinal, que é uma coisa aguda, e que o cuidado era a vigilância sanitária, estar prevenindo que aquele alimento era bem oferecido. Já no HIV é uma infecção crônica, não é uma coisa instantânea. E esse daí é um cuidado ainda mais trabalhoso, porque é uma prevenção que nós vamos ter que fazer, uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. E muito disso é a causa da pessoa não se prevenir, que ela vai naquela fé de que comigo não vai acontecer, porque é uma coisa muito a longo prazo e fica nessa expectativa de que sim, aquilo só acontece com o vizinho, com a pessoa que a gente vê na televisão, que ouve falar, mas que aquilo não acontece com a gente. No entanto, sabemos que a frequência dos casos sempre estiveram aumentando, teve uma época que ainda deu uma estabilizada, mas dizer que parou de acontecer, todos sabem que não, e que ultimamente realmente a gente vem ouvindo notícias a todo tempo de que está novamente havendo um incremento, um aumento, principalmente na questão dos jovens realmente. Isso daí é fato que está muito relacionado também com o uso de drogas, devido a pessoa não ter uma boa conduta no dia a dia, desde quando vai escolher o parceiro, desde aquilo que vai desenvolver, como que é a questão relação homem e mulher. Muitas das vezes a questão está na promiscuidade. Não basta a gente se prevenir e só o preservativo. Claro, o preservativo é indispensável. Os jovens têm que ter essa preocupação de andar consigo, levando, conversar com seu parceiro e saber que isso realmente vai gerar uma tranquilidade, de saber que está fazendo relação sexual com segurança, que aquilo não há chance de se contaminar de uma doença perigosa. Uma doença que, graças a Deus, existe tratamento, não existe cura, mas o tratamento é um tratamento que dá uma certa qualidade de vida, uma capacidade da condição da pessoa viver, mas isso não são para todos que dão essa condição. Tem muitos que o organismo não consegue resistir. Então é importante a pessoa realmente se prevenir com o uso do preservativo, mas só o uso do preservativo não garante 100% de que a gente não vai se contaminar se tiver uma relação com uma pessoa. Tanto a questão do sexo oral, as secreções, até a questão da troca de questão de sangue, uso de seringas, cartáveis, compartilhar, isso tudo ainda é motivo de contaminação pelo HIV. Então, eu me lembro muito bem na faculdade, quando a gente estava fazendo um grupo de estudos a respeito da contaminação por HIV, e o nosso professor foi indagando para a gente qual era a forma segura de uma pessoa viver
se era usando preservativo, se era só tendo relação com o próprio namorado, ou com o esposo, ou com a esposa, ou se era não tendo relação nenhuma. E, na verdade, o melhor mesmo é a gente ter uma conduta bem segura com o nosso parceiro e, se possível, sempre que for ter relação, usar o preservativo. Que isso sim vai nos dar uma segurança e nós estarmos realmente evitando se contaminar pelo HIV. Então, assim, a questão toda é a gente precisa sempre trabalhar com os jovens, que a pessoa, sendo instruída, ela vai saber do risco que ela está causando. No entanto, a gente vê que muitas das vezes a apelação visual de tudo que o mundo vem trazendo para a gente, muitas das vezes a pessoa esquece da responsabilidade e quer mais curtir a vida sem saber daqueles danos que aquilo pode realmente gerar no futuro. Então, tem que ser feito um trabalho de base com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, também com os adultos e também com os idosos, porque a relação sexual faz parte da vida da maioria das pessoas, até os 70, 80 anos. Isso é normal, é uma coisa saudável, mas que deve ser feita com toda a segurança, desde aquela pessoa que a gente escolhe para ser o nosso parceiro e de tudo que a gente conversa, relaciona e da forma que a gente faz a relação sexual em si. Doutor, a campanha ela tem um foco principal. Está gerando mais ou menos uma peça publicitária que os jovens não sabem que estão infectados com o vírus. E aí eles não têm controle, eles não sabem se estão, e aí começam a ter uma relação normal, como se nada tivesse acontecido. Quando a ficha cai, que os problemas virão daqui a tempo, aí eles vão saber, poxa, faz tempo que você tinha e agora acabou infectando muitas pessoas. Ou seja, a gente nota que no início que o vírus chegou ao HIV, notava que era um medo terrível. Quem estava com HIV parece que morria rápido, secava aquela coisa toda, era um terror aquilo. Depois apareceram os coquetéis que vieram a facilitar a sobrevivência, o prolongamento das pessoas. Aí todo mundo disse, não, já tem remédio, tá tranquilo, se eu pegar, meu, tem um coquetel que é uma beleza, isso aí até acaba. Será que também não foi um pouquinho de relaxamento da população? Realmente, graças a Deus, hoje em dia já se tem uma sobrevida de mais qualidade, mas ainda assim nós estamos nos deparando todo o tempo com pacientes com complicações devido ao HIV. Então, isso tudo acaba gerando uma segurança, uma falsa segurança. Eu, sinceramente, assim, não acredito que a pessoa vai se valer disso para poder estar evitando o uso de preservativo, se valendo de que vai ter o uso do coquetel. Então, na verdade, justamente porque a infecção pelo HIV ela é uma infecção crônica, ela pode, em raros casos, se manifestar desde o início, com poucos dias, até um mês, 2 meses. Ela se manifesta? Pode se manifestar, em raros casos, mas realmente, na maioria das vezes, ela é demorada para se manifestar os sintomas. Mais ou menos quanto? Chega a anos? É muito variável. A janela imunológica, a questão dos sintomas pode variar de meses até anos. Existem casos de pessoas que demoraram 10 anos para se manifestar, segundo a literatura médica. E esses 10 anos parece que está na cabeça das pessoas, que com 10 anos ele... Né? Aí que vai acontecer alguma coisa. Mas, na verdade, desde que ele se contaminou, ele pode estar transmitindo HIV para todo aquele que ele tem relação. O vírus, iniciou, ele vai infectando... Isso já tem o risco de ser transmissível desde o início, apesar da pessoa não estar transmitindo, não estar aparentando nenhum sintoma ainda, apresentando nada de alterado no organismo. E justamente é isso que o Ministério da Saúde vem trabalhando, devido ao grande preconceito que essa doença traz, dá até na dificuldade da pessoa encarar esse exame como uma coisa natural, de fazer o exame para ter certeza que está tudo bem ou não, porque é uma doença que pode estar acontecendo sem a pessoa saber e principalmente está transmitindo, fazendo mal para outros. Então, eu mesmo tenho tomado essa atitude. Muitas das vezes as pessoas nos procuram para fazer um check-up e a gente às vezes confia pela aparência, muito querendo subjugar que aquilo ali está tudo bem. A gente pede um check-up completo e muitas das vezes o HIV, só se a pessoa diz que está preocupado. Qual é o exame mais eficaz hoje para fazer, que seja barato, BBB, bom, bonito e barato? Na verdade o exame é o ELISA, que é o ELISA, que ele é o exame padrão do HIV. Tem o teste rápido também, Como é o ELISA? Como é o ELISA? O ELISA, ele é um teste que ele vai verificar se a pessoa contém os anticorpos contra o HIV. Certo. E ele detecta o exame, porém, a pessoa está contaminada e ainda não dá positivo. Não se manifestar. Isso daí, infelizmente, a gente não tem como escapar. Existe ainda isso? Existe a janela imunológica. Janela imunológica. Justamente, a janela imunológica é o tempo
que o organismo demora para apresentar os anticorpos contra o HIV, que é onde a gente consegue o diagnóstico. Esse período, a pessoa, apesar de procurar o médico para fazer o exame, ela pode ainda não estar detectável. Então, se a pessoa não tem um comportamento adequado, ela sempre vai estar na janela imunológica. Ela pode fazer um exame para se garantir de 6 meses. E até a própria janela imunológica pode ser um período maior do que 6 meses. Anos, 1 ano, 2 anos. Então, se uma pessoa teve um comportamento de risco, a verdade é que está em aberto ainda, mas o exame anti-HIV que o médico pede no check-up, ele é o exame mais seguro e confiável. Então, o Ministério da Saúde tem algum tempo já que está numa campanha, e essa é uma campanha contínua, que nós médicos, sempre que formos fazer um pedido de check-up, que nós devemos pedir autorização ao paciente, informar que vamos pedir o exame para verificar se ele contém o HIV de rotina. Para aí sim a pessoa... Ele pode dizer que não quer? Justamente. Isso é uma coisa que eu, como médico, pessoalmente, até hoje, me indago um pouco assim, porque é uma orientação do Ministério da Saúde que o exame de HIV, a gente sempre peça autorização para a pessoa pedir esse exame. Não pode fazer sem o desconhecimento do paciente. Justamente. Isso é uma questão mais por ética, e porque, na verdade, muitas das vezes, se a gente for preciso, a conduta médica, pode, assim, a gente até ir além do consentimento do paciente. Mas, de uma forma geral, no check-up, sempre é orientado que o médico solicite a autorização do paciente. Não precisa ser uma autorização por escrito, mas uma coisa que ele esteja sabendo que aquele exame foi solicitado, uma forma de rotina. Então, eu mesmo, nas minhas consultas de check-up, quando vou fazer um exame de rotina, na maioria das vezes eu solicito a autorização para colocar o exame de HIV, para a pessoa saber que naquele momento ali o exame não detectou e ela poder ter a relação dela com mais segurança, mas não deixando de usar preservativo para ela continuar com essa segurança. Doutor, em relação aos exames hoje que o governo disponibiliza, tem exames gratuitos hoje? A pessoa procura quem? Se desconfiar, vai para onde? Existe sim, esse exame é disponível para a população de forma gratuita. E aqui em Castanhal fica o centro de testagem sorológica, fica onde funcionava a unidade de saúde do Bairro Novo, que para lá que está sendo feito esses exames. Mas em qualquer posto de saúde, qualquer hospital, a pessoa pode ir lá solicitar, fazer uma consulta médica, tanto pela parte pública do SUS, quanto também com os convênios, ou particular, que esse exame não é um exame difícil, pela coleta de sangue, e rápido tem o resultado e a pessoa fica sabendo se tem ou não tem o HIV. E mesmo que ela tenha o HIV, não quer dizer que ela já tenha a doença. Aquilo ali ela vai fazer exames para ver a quantidade de linfócitos, de imunidade da defesa, que é o que o HIV acaba lesando no organismo, para ver se realmente ela necessita de fazer o tratamento para evitar que ela desenvolva os problemas consequentes à infecção pelo HIV. Legal, mais esse tema que nós conversamos com o Dr. Daniel sobre HIV, você jovem aí, adultos, idosos, é bom que consiga tirar algo desse momento que nós estamos conversando aqui, orientações, desconfiou, está com um problema, sentiu algo diferente, procure a secretaria do município da sua cidade e se oriente onde é que está o centro de triagem, lá onde é que faz para fazer o exame. Doutor, para finalizar aqui, uma curiosidade. Eu noto hoje, convivo no dia a dia com reclamações, falta médico, não tem médico no mercado. Um prefeito me ligou de uma cidade de Donato, tens algum médico amigo teu por aí que esteja a fim de trabalhar e ganhar uma bolada aqui no meu município? Eu contrato ele, levo ele, dou casa, comida e roupa lavada. Então um detalhe, aqui comigo é o seguinte, não tem negócio de ficar esperando não, tá na conta do dia que eu prometi. Eu disse, rapaz... Tentei, eu ainda tentei uns 3 amigos ainda, né? Mas, amigo, eu estou com minha carga totalmente já. Doutor, hoje, tem pouco médico do Brasil hoje para atender a população? Na verdade, Nonato, eu não vou dizer que tenha pouco médico no geral para a população. É uma história que o pessoal já deve ter ouvido. É a má distribuição do profissional médico. Concentra-se muito em algum lugar e poucos em outros lugares. Justamente. E isso vem muito relacionado com a questão da falta de um planejamento para carreira do profissional de saúde médico e muitas das vezes, Nonato, apesar de oferecerem para nós médicos salário razoavelmente bom, moradia,
apoio de outras coisas mais que o município, às vezes aluguel, às vezes gasolina, tudo mais. O que falta muitas vezes é a condição de trabalho. Estrutura. E estrutura, porque a responsabilidade é muito grande. A gente viu esse caso de surto, de diarreia, e todo o tempo nós estamos lidando com a vida da pessoa. Muitas das vezes a gente se depara com situações e que depende de uma conduta nossa e que essa conduta tem que ser baseada num exame, tem que ser baseada num tratamento por um período e que esse tratamento muitas vezes não está disponível no município e acaba que o profissional necessita de procurar um centro com mais recursos para poder trabalhar e ter uma realização profissional verdadeira, para não viver com uma insegurança de estar ao todo tempo lidando com um serviço aquém do que seria realmente necessário para ter uma segurança de que aquilo ali não vai gerar um processo, uma situação, nem sempre o processo, que a preocupação é com a própria saúde da pessoa. Com a vida da pessoa. Com a vida da pessoa. Então, assim, nós tivemos agora, infelizmente, no ponto de vista dos médicos, uma atitude um pouco premeditada e despreparada do governo nessa conduta de contratar os médicos de Cuba, o Mais Médicos, devido a trazer o profissional de saúde sem dar uma estrutura para eles trabalharem. E eles estão encontrando mais dificuldade do que a gente, porque nós já estamos até certo ponto preparados para lidar com essa situação. Enquanto o médico que não conhece a cultura do brasileiro e não está preparado com isso, vem tendo muita dificuldade de bloqueio. Desde o idioma, a língua, a cultura, o jeito de prescrever. Aí eles estão acostumados, o brasileiro, claro, com o médico brasileiro. E isso acaba gerando uma falsa ilusão de que está sendo feito alguma coisa, de que tem médico agora para atender. No entanto, muitas das vezes esse médico, sem ter um compromisso verdadeiro, está ali trabalhando. No entanto, o que a gente precisa para os pacientes terem uma saúde de qualidade não é só o profissional médico. O profissional médico é importante, mas é importante que tenha uma cadeia sequencial, desde os exames, laboratórios, exames de imagem, avaliações especializadas num tempo adequado, porque não adianta, a gente precisa de uma avaliação numa coisa de uma semana, um mês demora 2, 3 meses. Então, assim, não é somente a ausência do profissional. Muitas das vezes o profissional está ali, mas o que não resolve o problema e gera uma demanda exagerada é a falta de recursos para resolver, que o profissional sozinho não consegue. Desde os medicamentos e principalmente os exames e os especialistas. Pronto, eu até fiquei sem palavras aqui, porque na verdade, quando a ficha cai, é que a gente, falando com um especialista, é que a gente pode até mesmo ter a noção do que está acontecendo no nosso país. Sem comentários do que você falou, assim, eu fico sem palavras porque ele é médico. E eu entendo perfeitamente o que é um médico ser contratado por um lugar e chega lá, ele quer fazer um exame de rotina, não tem laboratório, ele quer fazer um raio-x, está quebrado, não tem, ou tem que ir para uma cidade de 20, 30 quilômetros. Então, quer dizer, é complicado. Ou você faz o negócio para atender de qualidade ou não faz. Só para dizer que tem um médico com uma bata aí prescrevendo, passando medicamento, é complicado. Está aí, prefeitos, atentem para esse detalhe. Procure um médico, mas dê estrutura para que ele possa trabalhar. Tenho certeza, Nonato, que qualquer profissional que quer trabalhar no local que vai dar uma qualidade de estrutura para ele poder atender bem as pessoas, eu tenho certeza que se fizer uma organização boa, uma equipe boa, que vai trabalhar com seriedade, com exames confiáveis, tenho certeza que o profissional que vai estar lá com você vai ser um bom profissional, que vai estar agradado, vai estar satisfeito e a população justamente também vai sentir que está realmente sendo bem atendido. Legal, obrigado. Conversei com o Dr. Daniel Werneck, médico clínico geral, está aqui conosco, esteve aqui conosco nesse primeiro bloco, segundo bloco, e que a gente pode, assim, tirar de proveito disso, avaliar tudo isso e agradecer pela sua experiência e contribuindo aqui com o programa, com várias cidades que podem analisar. Se vocês quiserem, sexta-feira que vem, esse programa vai ser reprisado. Assistam e vejam e escutem o que é que nós podemos melhorar aí no seu município. Basta você ter realmente a consciência que um profissional, ele não é tudo, ele é uma parte. Tem os equipamentos, tem a estrutura, tem a equipe. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo. Assim, um programa que eu faço logo, é o terceiro bloco logo, que tinha muito assunto para a gente falar aqui, mas é importante que hoje o quadro, com saúde não se brinca, falamos de HIV, falamos de infecções, falamos de estrutura médica e também da qualidade do trabalho.